Saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide e o nosso assunto de hoje é aquele que mais marcou o ano de 2020. Sim, o coronavírus. Vivemos a maior parte de 2020 realmente falando, noticiando e convivendo, infelizmente, com os transtornos causados pela Covid-19. Ninguém no mundo imaginou como um vírus prejudicaria a vida de tantas pessoas. Seguimos ao rumo de 2 milhões de óbitos, com dezenas de milhões de infectados pelo mundo. Depois dos Estados Unidos, país com a situação mais crítica do coronavírus, Brasil registra o maior número de mortes. Por isso, hoje, a gente vai fazer um balanço da Covid-19 e falar a respeito, claro, das expectativas sobre o vírus para 2021. Para isso, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já é da casa, né, Dr. Kifuri? Muito obrigada pela participação, pelo seu tempo conosco. Bem-vindo, viu? Obrigado, Adriana. É sempre um prazer falar com vocês. Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo aí. Valeu, à disposição também, a gente que agradece. Também conosco aqui hoje, muito gentilmente nos atende, o infectologista da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Naime. Doutor, tudo bem? Bem-vindo também, valeu pela participação. Olá, Adriana, olá, Renato. É um prazer estar aqui com vocês para participar dessa discussão sobre a Covid-19 em 2020. Legal, vamos nessa. A gente que agradece, viu, doutor? Deixa eu começar perguntando para o doutor Kifuri. O mundo todo vive a expectativa para vacinação, né? Nós estamos agora começando esse 2021. O senhor acredita, doutor Kifuri, que até o fim do primeiro semestre desse ano a gente já deva ter imunizado pelo menos a maioria da população brasileira? Ou acredita que a gente deva virar o 2021 sem conseguir ainda completar essa missão? Olha, Adriana, de acordo com as compras aí programadas e as entregas que nós vamos receber aí pelo Ministério da Saúde, as parcerias feitas, é provável que nós tenhamos no primeiro quadrimestre, no primeiro semestre, algo perto de 70, 80 milhões de doses. O que significa que se cada indivíduo recebe 2 doses da vacina, nós vamos vacinar neste primeiro momento os grupos vulneráveis somente. 40 milhões de pessoas que respondem aí provavelmente ao primeiro grupo, os idosos institucionalizados, aqueles com mais de 75 anos, os profissionais da saúde, enfim, os idosos, os institucionalizados, os indígenas, os profissionais da saúde, que já compõem aí mais ou menos essa população, essa quantidade de doses que vamos dispor. Creio que para vacinarmos a população em maior escala, nós vamos precisar caminhar até o final do ano, sim. Nós, no começo, não teremos essas doses, mas elas vão chegando. E nós vamos, aos poucos, vacinar os grupos menos prioritários com o passar do tempo. É grande a ansiedade para esse procedimento todo, mas tem que tentar ter, pelo menos, uma certa calma nessa hora, né? Doutor Alexandre, já se sabe por que algumas pessoas contraem a doença e têm sintomas muito leves ou ficam assintomáticas ou até estão constantemente expostas ao vírus, mas não o contraem? E por que algumas outras pessoas contraem o vírus de uma forma tão dura, com sintomas tão severos, mesmo, falo isso independentemente de ser grupo de risco, da idade, do perfil do paciente? Na verdade, Adriana, o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado para a comunidade médica, para a comunidade científica. Nunca na história da medicina um patógeno, um micro-organismo foi tão estudado, com tanto afinco e com tanto recurso. E nós, o que conseguimos descobrir a respeito da individualização, da suscetibilidade de cada pessoa à Covid-19, tem a ver principalmente com alguma expressão, com a expressão de alguns genes que podem facilitar a entrada do vírus na célula ou determinar uma resposta inflamatória que seja mais agressiva do que benéfica. Então, nós estamos começando a entender, a mapear alguns genes que dão suscetibilidade a uma doença mais grave do ponto de vista inflamatória ou uma doença mais agressiva do ponto de vista de potência viral.
Então, é como se o indivíduo tivesse nascido com uma genética para responder de forma mais exacerbada, de forma mais de forma desproporcional, e aí você tem os malefícios de uma resposta inflamatória muito intensa, ou ainda ele não consegue montar uma resposta imunológica adequada. Nós estamos engatinhando nisso, existem alguns códigos genéticos, mapeamentos que já estão mais ou menos certos, mas isso no futuro provavelmente vai conseguir nos identificar algumas outras populações de risco que estão fora das clássicas, que é as pessoas de maior idade e as pessoas com comorbidades. Pois é, parece que a comunidade científica, vocês médicos já conseguiram, inclusive muito rapidamente, avançar nesse conhecimento, descobrir muitas coisas, mas realmente o vírus ele é sinistro, né? Cheio de segredos, de mistérios que estão sendo descobertos na prática, no dia a dia e infelizmente a duras penas, né? Doutor Kifuri, quando a gente ouve falar nas notícias por aí de outros tipos, outras espécies, imagina, de coronavírus sendo descobertos em outros países, ou de fungos muito difíceis de ser tratados, a preocupação é muito grande para todos, porque fica uma sensação de que nós vamos vencer o coronavírus e pronto, vida nova, entre aspas, de novo. Será que a gente está entrando numa nova era em que preocupações com relação a epidemias vão ser uma constante? Olha, Adriana, essa questão das epidemias que nos acompanham desde sempre, né? Desde as epidemias da peste, mais recentemente, no último século, a gripe espanhola, a gripe suína, há cerca de 20 anos atrás, há 10 anos atrás, vem nos trazido alguns ensinamentos, né? Então, especialmente nesses vírus que nós chamamos de zoonóticos, ou seja, vírus que infectam não só os seres humanos, mas infectam também outros animais. E essa proximidade, né, do homem com o ambiente, especialmente naquele sudeste asiático, onde a convivência de alta densidade populacional com animais locais, muitas vezes silvestres, propicia com que esses vírus façam o que nós chamamos do pulo da espécie. Ele pula de uma espécie para outra e pode adquirir uma capacidade ali de transmissão muito acentuada. Então foi assim, por exemplo, com o vírus da SARS, foi assim com o vírus do coronavírus do Oriente Médio, com alguns vírus de influenza, que a gente tem visto aí acometendo aves e acometendo porcos e acometendo também outros animais, e agora com o novo coronavírus. Então acho que essa é uma realidade. Os vírus são adaptados, têm na sua principal característica essa mutação, eles vão sofrendo ao se copiarem algumas alterações, e quando eles adquirem essa capacidade, não só de infectar, mas de ser transmissível, altamente transmissível, que nem foi com este novo coronavírus, ele fixou uma mutação que lhe garantiu alta transmissibilidade, ele acaba se espalhando porque ele não encontra na população, vamos dizer assim, imunidade prévia nenhuma. Ele é tão novo que ele é desconhecido, funciona como nós chamamos na teoria da terra virgem. Ele chega num local, só encontra suscetíveis e ele se espalha com alta facilidade. E aí nós vamos correndo atrás das vacinas, vamos correndo atrás das medidas de tratamento e certamente outros virão. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde tem planos já pré-pandêmicos, tentando ali cercar e observar quais são esses vírus emergentes para não trazer, ou pelo menos para responder de uma forma o mais rápida possível. Sem perder tantas vidas ou talvez tantas pessoas infectadas ao mesmo tempo, né? Realmente esse novo coronavírus veio para dividir águas, hein, doutor Alexandre? Vai ser uma história antes e outra após, depois desses aprendizados, quem sabe a gente esteja mais preparado. Mas, doutor Alexandre, o doutor Kifuri falava sobre países que se alimentam de alguns animais exóticos. Como é essa relação da alimentação com a possibilidade de se infectar gravemente? Isso realmente existe? Deve ser uma coisa para se ter cuidado? Já sabe se realmente é confirmado que o coronavírus veio de um animal? Falou-se do morcego, falou-se da espécie de tatu. A gente viu um país, inclusive em meio à pandemia, sacrificando cerca de 15 milhões dos visons, que um deles parece que estava infectado com o coronavírus e tinha potencial para transmitir para humanos. Como é essa relação animal-ser humano? Na verdade, Adriana, essa história não é nova.
ela é recorrente e de tempos em tempos surgem algumas teorias que o homem conseguiu vencer as doenças infecciosas, mas infelizmente nós temos que entender que nós vamos ter que conviver com as doenças infecciosas por toda a humanidade. Para quem não sabe, a tuberculose, que é uma doença que afeta o ser humano há séculos, na verdade há milênios, é um micro-organismo que se adaptou do gado, dos bois e das vacas, que tinham há 2, 3 mil anos atrás hábitos muito próximos dos seres humanos, em estábulos, em lugares onde os seres humanos dormiam junto com esses animais, inclusive para se aquecer. Outros exemplos de doenças que tiveram, como o Renato citou, esse pulo de espécie, né, que conseguiu se adaptar de animais para o ser humano, tem o HIV. O vírus HIV é um vírus que ele primordialmente afeta primatas não humanos, ou seja, macacos. E ele se adaptou ao ser humano numa mutação que aconteceu na foz do Rio Congo, na África, isso provavelmente no começo do século passado. Tem a teoria do caçador, que é através do contato do sangue. E no caso do coronavírus, o que a gente tem de mais próximo de realidade, de verdade científica, é que o animal que abrigava esse vírus é o morcego. Então existe uma homologia genética entre o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, e um coronavírus que é encontrado em morcego. Mas quem fez essa ligação, provavelmente, pelo que a gente sabe até agora, com os trabalhos publicados em 2020, foi um animal chamado pangolim. É um tatuzinho que tem na China, muito apreciado do ponto de vista de culinária, como, aliás, o tatu também em muitas regiões do Brasil também é apreciado. Em algum momento, algum caçador, provavelmente, teve um contato mais íntimo com esse animal e acabou, então, havendo esse pulo genético que o Renato citou, e essa pessoa começou a transmitir o vírus para outras pessoas. E isso é recorrente, vai acontecer outras vezes. Tem outros exemplos na medicina, como, por exemplo, o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, o vírus da hepatite C. Todos esses vírus eram de animais e acabaram, de alguma forma, se adaptando e infectando seres humanos. Quer dizer que os perigos estão ao nosso redor, pertinho da gente muitas vezes, não caem de um balão do nada, né? A gente tem que aprender, realmente a informação é muito importante, a se proteger, a se defender, né? A pôr limites para não ser atingido tão negativamente como dessa vez. E o doutor Kifuri falava agora há pouco sobre já não ser de hoje essa nossa convivência com os vírus, sobre as vacinações, tantas outras necessárias. Eu lembro que durante a pandemia, doutor Kifuri, em uma das entrevistas que eu fiz com o senhor falava de outras vacinações que estavam, pelo menos na ocasião, deixando de ser efetivadas, pais deixando de levar seus filhos para tomar vacinas muito importantes, como a do sarampo, por exemplo, poliomielite, com medo da contaminação do coronavírus, não é? Então, o que o senhor acha agora nessa discussão com relação à vacinação ser obrigatória ou não do coronavírus? Qual a visão do senhor? Depois, se o doutor Alexandre quiser dar a do senhor também. Olha, Adriana, essa é uma discussão que beirou o final do ano passado e a gente ainda continua vendo pessoas defendendo apaixonadamente um tema que, ao meu ver, não tem muito espaço para essa discussão. A vacinação é no país obrigatória, o Brasil tem um calendário vacinal obrigatório para crianças e adolescentes, entendendo que como é um direito dessas crianças terem acesso a um melhor para a sua saúde e não são responsáveis pelo ato da vacinação de si mesmas, cabe aos pais a preservação, a guarda da melhor integridade física dele, inclusive com penalidades previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, que termina, inclusive, com a perda da guarda se recusa a vacinar. É claro que ninguém chega a esse extremo, nós tivemos aí meia dúzia de casos no Brasil de pais que se recusavam a vacinar seus filhos e essa denúncia foi parar no Ministério Público, mas isso é pontual. No Brasil não tem uma cultura de recusa vacinal tão importante como muitos países têm. Em relação às crianças e adolescentes que são desprotegidos, ou melhor, são protegidos pela lei em função dessa questão. Em relação aos adultos, a gente só deve pensar numa vacinação compulsória quando você tem 3 situações que são importantes. Primeiro, vacinas para todos.
Nós não vamos ter vacinas para todos, ou seja, o objetivo da campanha não será erradicar a circulação do coronavírus. Então, esse não é um cenário possível num primeiro momento. Segundo, precisamos ter vacinas eficazes, com 95%, 100% de eficácia, para você pensar em eliminar a circulação. E terceiro, essas vacinas têm que se demonstrar não só eficazes na prevenção da doença Covid, mas também na transmissão, na infecção e, consequentemente, na transmissão. Porque uma vacina pode ser muito boa para prevenir doença, mas não previne aquelas formas assintomáticas ou levemente assintomáticas. Então, para um conjunto de estratégia onde você quer erradicar a doença e pode eventualmente discutir uma eventual vacinação compulsória, você precisa ter esses 3 pilares: vacinas para todos, vacinas altamente efetivas e vacinas com o poder de eliminar a transmissão. Nós não temos nada disso até o momento, então não é uma discussão vazia que só atrapalha, cria politizações em relação a quem quer tomar, a quem não quer tomar, e não ajuda em nada. Nós devemos informar. A oferta da vacina deve ser disponibilizada e a população deve ser informada sobre os seus benefícios, sobre o valor da vacinação. A persuasão é muito mais importante do que a coerção nesse momento. Então, eu acho que é uma discussão que a gente não deve fazer neste momento, porque ela é vazia e só traz prejuízos para a informação da população, na confiança das vacinas. Perfeito. Até, doutor Alexandre, o senhor acha que uma vacina estando pronta e certificada, a maioria das pessoas vai querer tomar espontaneamente essa imunização ou que muita gente vai temer, afinal? As colocações que o Renato fez são perfeitas. Na verdade, é muito mais producente nós trabalharmos com a conscientização da população em relação ao benefício das vacinas, o potencial benefício, porque, na verdade, se a gente olhar para todo o século XX, o começo do século XXI, uma das principais razões para o grande aumento da expectativa de vida, para o extermínio de doenças que assolavam a humanidade, como, por exemplo, a varíola, o sarampo e tantas outras, foi o advento das vacinas. Então, nós temos que resgatar esse poder magnífico de tecnologia que a ciência proporcionou à medicina. E mais um outro fator, muito provavelmente, durante agora esse ano de 2021, vários países e vários locais vão fazer exigência de vacinação para que você possa transitar, para que você possa frequentar esses lugares, como, aliás, já existe, por exemplo, para a vacina da febre amarela. Então, nosso papel é educar, é conscientizar a população de que as vacinas vão surgir num ambiente de regulação sanitária, ou seja, elas vão ter o mínimo de eficácia comprovada e também vão ser bastante seguras, e as pessoas vão poder, então, receber um produto que vai beneficiar a saúde não só individual, mas também coletiva. Certíssimo. Doutor Kifuri, se a gente pudesse, então, aproveitar esse nosso espaço aqui nesse começo de ano para passar uma mensagem de incentivo à vacinação para quem nos acompanha, como ela seria? Tem muita gente que tem dúvida qual imunizante tomar, a partir do momento de ter sido aprovada por exatamente por qual órgão sanitário, a quem ouvir, governo estadual, governo federal, vacinar crianças, pessoas que já se contaminaram ou não, onde buscar informações para tomar a decisão? Olha, Adriana, eu acho que esse talvez seja um dos temas, o Alexandre trocou num tema extremamente importante, que é a confiança na vacinação. Esse discurso de que as vacinas que venham de um país, ou que seja de um político, ou que seja da vacina da esquerda, da vacina da direita, trazem um desserviço à nossa população. Nós precisamos acabar com essa politização que percorreu quase todo o ano passado em relação à doença. Foi assim quando se discutia o isolamento vertical horizontal, uso ou não de máscara, toma ou não toma cloroquina, a doença é leve, a doença é grave, e agora com as vacinas também, a vacina permeando toda essa discussão. A saúde está acima disso, a ciência está acima disso, e a recomendação que a gente faz sempre é procurar informações confiáveis nos sites das sociedades científicas, aqui representadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Infectologia, e o próprio Ministério da Saúde, que fornece informações, calendários, como deve ser feita a vacinação no nosso país. Eu acredito que o único caminho hoje disponível, atravessamos aí o ano passado com uma tendência de buscar drogas terapêuticas que sejam eficazes.
mas infelizmente não chegamos a nenhum tratamento. Até hoje não há um tratamento antiviral específico para o coronavírus. Resta-nos a vacinação. A vacinação é esperança, a vacinação é segura e a vacinação vai nos trazer de volta uma vida próxima do que nós tínhamos no passado. Então vamos confiar nas vacinas e vacinar a nossa população à medida que essas vacinas forem chegando para nós conseguirmos finalmente controlar e resolver essa pandemia. Sim, até porque tem profissionais excelentes do mundo inteiro trabalhando sem parar, né, colocando todos os seus esforços e também muito dinheiro sendo investido para conseguir, por isso, tão rapidamente, um medicamento eficaz contra essa doença que veio a aterrorizar o mundo. Doutor Alexandre, o doutor Kfouri falava sobre, claro, a importância e a expectativa da vacinação, todos nós, mas enquanto ela não chega, as medidas de precaução ainda são as que a gente conhece desde lá atrás do comecinho da pandemia, principalmente distanciamento, máscara, álcool. É bom seguir tomando esses cuidados. A gente acompanhou no fim do ano passado, aliás, também, discussão sobre alguns estados brasileiros que decidiram proibir barzinhos de funcionarem até tarde, venda de bebida alcoólica. Realmente esses ambientes são mais propícios ou a pessoa, depois de beber, vai ficando um pouquinho mais relaxada nas medidas de precaução? Na verdade, Adriana, nós temos que lembrar que as vacinas vão chegar dentro de um pacote de medidas de prevenção. Não se faz nenhuma estratégia de prevenção a nenhuma doença infecciosa com uma ferramenta única, com uma ferramenta isolada. Então, o que nós temos para esse ano de 2021 vai ser a vacina como carro-chefe da prevenção, mas nenhuma vacina para nenhuma doença tem 100% de eficácia. Então, nós temos que aliar a vacina com o uso frequente das máscaras, quando eu estiver fora do meu ambiente domiciliar, fora do meu ambiente familiar. Segundo, evitar ao máximo as aglomerações com pessoas que não fazem parte desse círculo, mantendo o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, e higienizar sempre as mãos, se possível, com água e sabão, se não tiver disponível o álcool gel. E sempre que eu tiver com sintomas de resfriado, de gripe, procurar atendimento médico precoce, para que seja feito um diagnóstico assertivo e para que esse caso seja acompanhado. Então, essa situação de evitar aglomerações em barzinho, em lugares que vendem bebida alcoólica, na verdade, é uma medida voltada para uma epidemiologia que a gente viu começar no final do ano passado, que era esse excesso de números em jovens. Então, os jovens realmente têm menos paciência para aguentar, e vamos concordar, tanto tempo de isolamento que foi necessário no ano passado. Então, algumas medidas dessas podem ou não surgir efeito, mas a gente tem que focar na questão do pacote de prevenção, que inclui vacinação, uso das máscaras, distanciamento social e higiene frequente das mãos. Isso, e às vezes parece que a gente está sendo repetitivo, hein? Mas é porque não adianta usar a máscara no queixo, né? Não adianta deixar a máscara cair no chão, passar o dia inteiro com a mesma e o dia seguinte também, lavar a mão ali um segundinho e achar que fez sua parte. Precisa não relaxar mesmo com esses cuidados, hein? Doutor Kfouri, inclusive, a gente viu no fim do ano um aumento significativo de mortes ainda no Brasil, mesmo com a gente, eu digo vocês, né, os médicos todos, conhecendo mais a doença e seus tratamentos. Por que será ainda esse número elevado de mortos? Os médicos pelos hospitais do país estariam alinhados, sabendo melhor como tratar, quais medicamentos usar em determinados casos? A gente vem aprendendo, uma das lições aprendidas com essa pandemia sem dúvida, o manejo desses pacientes, né? O manejo clínico desses doentes, especialmente os pacientes gravemente enfermos, onde a gente aprendeu que algumas medicações trazem benefícios, previnem complicações, aprendemos a identificar os sinais de alarme, os apontamentos laboratoriais que nos indicam quem vai evoluir de forma mais grave e, com isso, antecipar algumas medidas que a gente desconhecia no começo da pandemia. Tem sido um aprendizado contínuo. Se você observar as taxas de mortalidade, que nós chamamos de letalidade da doença, naqueles hospitalizados no começo da pandemia e no final do ano passado, é impressionante a redução que nós aprendemos em relação a este manejo. Então, isso, sem dúvida, e não foram drogas excepcionais, tratamentos milagrosos, foi o aprendizado no manejo do paciente gravemente enfermo, criticamente dentro de UTI, que vem salvando vidas mesmo. Enquanto isso, você tem toda a razão, a gente fala dessas medidas repetidamente, das medidas
não farmacológicas, lava a mão, fica longe, não aglomere, use máscara, mas as pessoas estão cansadas, né? Dificilmente é compreensível, Adriana, que tanto tempo em distanciamento, tanto tempo, muitas vezes com a economia não aquecida, você precisando garantir alimento para sua família, enorme parte da nossa população não conseguindo nem sequer fazer o isolamento porque vive em comunidades, dependem da sua saída de casa diariamente para conseguir as refeições da sua família, fica muito difícil impor condições ideais para essa parcela importante da nossa população. Então, resta-nos averiguar ou constatar que a pandemia só exibe a face dura da desigualdade social. É justamente nos mais pobres que a educação é afetada, o emprego é afetado, a doença, há uma desproporção muito grande com que os pobres do país são internados e hospitalizados e morrem quando comparados às áreas mais ricas do país. Então, é nisso que nós precisamos pensar, que essa pandemia seja um legado para olharmos para frente, para reduzir essas desigualdades. Porque na hora da crise, são justamente os menos favorecidos que acabam pagando o maior preço. Que a gente não enxergue a situação toda apenas do nosso prisma, né, dos nossos óculos. Doutor Alexandre, para encerrar, o senhor falava agora um pouquinho sobre sintomas, isso sempre é importante também, pode parecer repetitivo, mas o tempo inteiro está aparecendo alguém perto da gente, ou a gente mesmo que pode apresentar um sintoma similar ao do coronavírus, ou que pode realmente ser uma gripe, algo parecido. A pessoa que começa com sintomas mais leves de uma gripe pode se tratar com remédios tradicionais que costuma usar para gripe, ou é melhor ainda, no momento como esse, antes da vacina, procurar um especialista para saber direitinho o que tomar? O que a gente recomenda para todos os pacientes que têm sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19, e quando eu digo isso, são sinais como, por exemplo, nariz escorrendo, dor de garganta, febre, tosse, dor pelo corpo, sintomas de resfriado, ou o que a gente costuma chamar de síndrome gripal. Esse paciente deve procurar um atendimento médico precoce para duas coisas muito importantes. Primeira, é fazer o diagnóstico. Então, nós temos o diagnóstico padrão ouro, que é o RT-PCR, o SWAB, aquele exame do cotonete, e para saber se trata mesmo de Covid ou de outro agente. E segundo, para que esse paciente seja estratificado, seja colocado o risco dele evoluir para casos mais graves. Esse paciente, então, ele vai ser monitorizado, e hoje a gente sabe que a monitorização precoce e consistente da hipóxia, ou seja, da falta de oxigênio, ela dá um grau de assertividade muito grande em internar esse paciente no momento certo, e isso, como o Renato colocou, nos traz uma redução de mortalidade muito grande, a hora que você faz o oxigênio na hora certa, a hora que você interna o paciente. Infelizmente, nós não temos nenhuma droga milagrosa que consiga interferir na história natural da doença, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxamida, ozônio retal, infelizmente não se mostraram com comprovação científica de alterar essa história natural da doença. Estamos torcendo para que alguma droga possa aparecer nesse sentido, mas infelizmente, por enquanto, o atendimento precoce garante uma segurança maior no manejo sintomático, que basicamente é a internação precoce e o uso de oxigênio naqueles pacientes que precisam, em casos mais graves, o uso de corticoide para aqueles pacientes que precisam de um alto fluxo de O2. As medicações sintomáticas, que devem ser usadas para resfriado ou gripe, incluem as medicações para analgesia e para febre que a gente tem em comum no Brasil, como, por exemplo, dipirona ou paracetamol, mas que devem ser avaliadas por um médico, porque existe, inclusive, a possibilidade da pessoa ser alérgica ou ter algum tipo de reação com essas medicações. Está mais do que claro e bem explicado. É momento ainda de ter contato, sim, com um médico de confiança, um médico que você goste, né, para tirar dúvidas ainda, especialmente nesse momento. Para encerrar, eu quero, claro, agradecer profundamente, sempre uma conversa muito legal, o Dr. Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Kifuri, será que esse ano, que 2021, a gente pode acreditar que vai ser pelo menos um pouquinho melhor que 2020? Eu tenho certeza, Adriana. Eu acho que teremos um ano melhor e as vacinas certamente farão parte da solução do problema. Vamos continuar com esperança, vamos continuar nos cuidando,
para que tenhamos aí um começo de ano como esse aqui, de um ano muito virtuoso, especialmente na prevenção de formas tão graves e que os números possam refletir todo esse esforço que a ciência vem fazendo. Que excelente, que gostoso que eu ouvi palavras de conforto, de esperança, é isso aí, muito obrigada, viu, doutor Kfouri? Ótimo ano para o senhor, espero que a gente volte a se falar muitas vezes em 2021. Sempre às ordens, um prazer estar com você aqui, obrigado, Alexandre, é um prazer falar com você, Adriana, sempre. Valeu, sempre um prazer também, as ordens também, e que a gente tenha sempre cada vez mais notícias boas para conversar juntos. Deixa eu agradecer também o professor Dr. Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp, consultor também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos. Esse pensamento positivo, uma esperança, um certo ânimo, também é um bom remédio? Eu tenho certeza que está nas nossas mãos transformar esse ano de 2021 no ano melhor do que o ano de 2020. Foi um ano que passou de muito sofrimento, de muita tristeza, mas também de muito aprendizado. Nós temos então que usar tudo isso que aconteceu, honrar todos os milhões de mortes que aconteceram no mundo todo, para usar com bastante sabedoria as ferramentas que estão surgindo, as vacinas, os avanços tecnológicos em relação ao tratamento. E com isso nós vamos ter um 2021 com certeza bem melhor do que o ano anterior. E, bem, nós retomamos então o que foi o coronavírus em 2020 e o que será dele daqui para frente em 2021. Se você quiser rever essa entrevista, já sabe, acesse o Panflix, o canal da Jovem Pan no YouTube, no site da Pan. Obrigado pela sua companhia, um feliz 2021 para todos nós e até uma próxima. Tchau, tchau. Saúde.